Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso 41º encontro da C3, Comunidade de Ciências Comportamentais, representada aqui por Guilherme, eu, Flávia e Juliana. É um prazer recebê-los no nosso 41º encontro, ou encontro número 41, para quem prefere numerais cardinais, como eu. E hoje a gente tem um prazer enorme em receber 3 convidados especiais. Estamos muito contentes com as presenças deles. Nós vamos receber a Flora Pfeiffer, que é cientista comportamental da LIT. Nós vamos receber o Pedro Moura, que é cofundador e CEO da Flourish. E vamos receber a Cristiane Prochownik. Cristiane, desculpe se eu pronunciei seu sobrenome errado, que é Client Success Manager da Wells. São 3 startups que utilizam insights de ciências comportamentais nos seus negócios e eles vão contar aqui um pouquinho para a gente de como a ciência comportamental está inserida nas atividades profissionais dessas empresas. A gente vai começar pela Flora, depois vamos para o Pedro, depois vamos para a Cristiane e no final a gente abre para perguntas e discussões e um bate-papo sensacional. Pessoal, sejam bem-vindos, o palco é de vocês. Muito obrigada, Arthur, pela introdução. Boa noite aí a todos. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Estão vendo? Está carregando. Quase veio. Pronto. Perfeito. Bom, acho que fico muito feliz em voltar aqui ao C3. É sempre bacana estar nessa comunidade aí de cientistas comportamentais brasileiros para falar agora um pouquinho da LIT, essa empreitada que me juntei desde janeiro, no começo do ano, como parte do time fundador, para pensar aí de uma forma nova uma solução que traga ciências comportamentais para transformar a saúde metabólica da sociedade, unindo também dados e tecnologia a todo o conhecimento médico. E acho que começando com dados, né, onde mais poderíamos começar, mas esses dados super alarmantes, de que mais da metade da população brasileira tem um quadro de sobrepeso e quase 20% tem obesidade. E entre os jovens, esse número aumentou muito na última década, foi a parcela da população em que isso mais aumentou. E eu trago esses números que a gente vê muitas vezes em jornais, em revistas, em relatórios, mas eu queria trazer para minha fala um caso que me tocou muito ontem, onde o pai de um grande amigo meu faleceu de uma forma super precoce e prematura, em razão de um ataque cardíaco associado a um quadro de obesidade e diabetes. E quando a gente vê a dor do outro de uma forma tão próxima, né, e tão forte, acho que isso choca o quanto essas situações tão graves estão normalizadas. E tão mesmo, se você começa a pensar na sua família, nos seus ciclos, na minha mesmo tem muitos casos de familiares com doença cardíaca, gordura no fígado, pré-diabetes, e são normalizadas porque o nosso estilo de vida propicia, né? É difícil não levar a um estilo de vida que leve a esses quadros. E aí, olhando como bons cientistas comportamentais, pegando o acrônimo aí que todos nós conhecemos, quando a gente vê decisões de alimentação, se a gente for ver o mais fácil, é muito mais fácil, muitas vezes, quando bate aquela fominha, pegar um ultraprocessado, né? Pegar um biscoito, uma bolachinha, fazer uma pipoca, ao invés de fazer uma grande refeição. Quando a gente fala em atrativo, toda hora a gente é bombardeado por propagandas, por marketings, por anúncios de comidas talvez não tão interessantes. Eu nunca vi uma propaganda de coma abobrinha, o brócolis vai te fazer feliz. Mas enquanto, né, o hambúrguer, a Coca-Cola, a pizza, tem milhões aí em todos os contextos. Se a gente fala de social, quando a gente quer ver alguém querido, ver um amigo, ver um familiar, vai logo falando, vamos marcar um jantar, vamos marcar um bar, né? É raro a gente falar, vamos fazer um passeio de bicicleta. A opção padrão que vem na nossa mente é totalmente outra. Ou tempestivo, talvez nos contextos onde a gente sente mais aquela fome, aquele cansaço, está mais vulnerável decisoriamente, é quando a gente é confrontado com uma falta de opções boas, né? Só tem aí, talvez, opções que a gente fica meio sem saber o que escolher e acaba cedendo por estes caminhos.
E, por sorte, como cientistas comportamentais, sabemos entender essas decisões e sabemos que as ciências comportamentais podem ajudar nesse quadro. Então, talvez vocês já tenham visto esses exemplos de nudges que incentivam o uso das escadas, tornando elas mais atrativas, ou trazendo a informação certa no momento certo, ou encorajando a escolha da fruta e da maçã e não a escolha do chocolate. Mas será que o empurrãozinho é suficiente? Será que a gente vai conseguir pegar todas as escadas que a pessoa cruza por uma semana, ou mais do que isso, por uma vida? Né? Será que colocar lá um papelzinho na cantina da escola vai fazer, na verdade, com que ele não pegue a maçã naquele momento, mas daí chega na cantina no dia seguinte e pega o chocolate? Né? Então, esses empurrõezinhos, eles são suficientes? E acho que não, né? Porque uma mudança de estilo de vida, ela não é só sobre escolhas pontuais. A gente está falando aí de sistemas de escolhas que se interrelacionam, que são muito complexas e que a gente fala de sai desse olhar do nudge e passa para um olhar de mudança de comportamento a longo prazo, o que envolve hábitos, envolve crenças, muitas vezes muito enraizadas, que são construídas ao longo de toda a nossa vida, envolve muitos contextos e, mais do que tudo, envolve aprendizados. Acho que é mais do que pensar em intervenções que influenciam a decisão do indivíduo, mas sim como a gente faz com que o indivíduo aprenda para que ele esteja mais pronto para decidir em vários contextos, e não só aprender no sentido de pegar a informação e aplicar, né, o sentido normal, mas como a gente aprende a tomada de decisão utilizando esses conceitos aí das ciências comportamentais. Em tese, a gente sabe o que precisa ser feito. Acho que é lugar comum. Precisa ter uma boa alimentação, uma boa atividade física, dormir, boas relações, manejo de estresse. Mas será que a gente realmente sabe, né, o que é ter uma boa alimentação? Vou trazer aqui um exemplo que super me chocou e que eu aprendi esse ano mesmo, conversando com os médicos da LIT, mas que o suco de laranja, onde muitas vezes a gente acha que uma opção vai melhor que um refrigerante zero ou coisas assim, na verdade ele traz muitas laranjas dentro de um copo. E comer 5 laranjas e não uma laranja é diferente, porque comer as 5 laranjas sem a fibra, você tem um super pico glicêmico. Então, o que pode propiciar aí diabetes e um monte de outras coisas. Então, não é nem só pelas calorias, que às vezes fala, tá, eu sei que isso é calórico, mas ok, mas tem outros impactos. Isso foi, enfim, um primeiro choque. Mas quando a gente sabe, será que a gente faz, né? Tô lá, 6 da manhã, sei que eu preciso de atividade física, mas aí tá um frio, tá chovendo, tem que sair da cama. Apesar de que eu sei que isso é importante para mim, o que determina esse primeiro passo? E quando a gente faz de uma primeira vez, será que a gente mantém? Eu posso ter uma sequência de dias que eu estou seguindo a alimentação, fazendo atividade física, mas aí vem uma viagem, um resfriado, e essa volta é muito mais difícil, né? Então, como eu mantenho isso a longo prazo? E mesmo se a gente manter, é de uma forma que nos faz felizes, porque em última instância, talvez isso que traga a maior satisfação. Então, se você vira você trilha um caminho disso que não é sustentável, né, que não traz uma satisfação pessoal, um senso identitário forte, isso também acaba não funcionando. A verdade é que mudar de estilo de vida é algo talvez difícil, complexo e meio contracorrente. E então, como tornar isso fácil, social, atrativo e pegando aí o acrônimo que o Sunstein acrescentou, divertido, né? E como fazer isso de uma forma escalável, de uma forma que atinja aí um grande número de pessoas. Então, a LIT, o produto da LIT hoje consiste muito numa jornada onde a pessoa recebe em casa uma caixa com vários apetrechos, inclusive uma balança de bioimpedância, que permite com que a gente mensure a composição corporal dela e vá acompanhando essa evolução em tempo real. Brilham aí os olhos dos cientistas comportamentais com os dados que temos ao longo do tempo. E aí a gente vai testando diferentes padrões alimentares de acordo com todo um protocolo médico aí super validado. Mas, além disso, tem o acompanhamento de um médico, de um nutricionista e de um cientista comportamental. Então, é um pouco como entregar todo esse conceito, né, super rico da literatura de mudança de comportamento para a pessoa de uma forma individualizada e unindo o objetivo médico e nutricional, o que você tem que fazer, mas então vamos entender como tornar isso realidade para a sua rotina.
né, a partir desse time de ciências comportamentais que atua meio como um médico individualizado. E aí tem essas consultas mensais e, ao mesmo tempo, um acompanhamento por mensagem, por WhatsApp em tempo real. Aqui trazendo alguns referenciais teóricos desse campo que a gente tem muito utilizado e depois talvez possa me aprofundar mais nas questões, se alguém tiver alguma dúvida, mas a gente trabalha muito com o modelo transterético da mudança, né, entendendo as fases da mudança de comportamento, de um estado de pré-contemplação, contemplação, porque nem sempre a pessoa quer ou estar pronta ou já está mudando. Também o familiar é modelo da mudança de comportamento, o COMBI, de entender quais os diferentes aspectos que vão determinar isso. Entender também a motivação, o que é uma motivação extrínseca, o que é uma motivação intrínseca, como propicia motivação intrínseca para levar essa mudança de comportamento a longo prazo. E também muito da literatura de hábitos, né, do papel da dopamina, de automaticismos, que é tão crucial em muitos desses aspectos. E eu acho que um grande aprendizado que a gente vem tendo aí nos últimos meses, e aí trocando muito com os clientes, é que as pessoas são diferentes, né? Elas funcionam de formas diferentes, as formas de engajá-las são diferentes. Tem gente que é mais movida a metas ou resultados, tem gente que quer uma coisa mais de apoio, de cuidado, de atenção, né? De acolhimento. Tem gente que quer ter as informações para tomar as próprias decisões. Você tenta setar as metas, tem essa reatância. Então, como só gerar, mas deixar autonomia com a pessoa. Tem gente que, na verdade, quer só o direcionamento de uma forma prática e conseguir ajustar isso na rotina. E tem gente que quer muito aproveitar o presente, não vê tanto essa troca com o futuro e trazer os benefícios para o presente são os mais importantes. E a gente tem trabalhado em trilhar esses engajamentos, essas ações diferentes para cada um dos perfis. As pessoas também têm motivações e histórias diferentes. E esses objetivos impactam, né, em como utilizar esses aspectos aí para determinar essa jornada. E, por fim, elas também estão em momentos de vida diferentes. Então, tem momentos onde a pessoa vai estar super focada e disposta a abrir mão de várias coisas para ter resultados mais rápidos. Tem vezes que a pessoa está lá no meio termo, né, de manter, de querer mudar, mas não sensibilizada o suficiente para ajustar tudo. E tem vezes que a pessoa está passando por um momento de vida muito difícil, atribulado, com outras prioridades. Então, como também não vir uma coisa de tudo ou nada, mas como a gente mantém isso a longo prazo. E aí entender cada uma dessas pecinhas do quebra-cabeça que constituem uma pessoa e que geram essa jornada aí pontual para cada um. Vou finalizar aí minha fala inicial aqui. Acho que a gente super... na expectativa de a gente aprofundar mais nas perguntas e respostas, mas deixo o convite para quem quiser dar uma checada no nosso site, Instagram, e também lançamos um podcast recentemente falando mais sobre os temas. É isso. Obrigada. Maravilha, Flora, muito obrigado. Tenho certeza que muita gente já tem perguntas, vou guardar aqui, mas agora a gente passa a palavra para o Pedro Moura, da Flourish. Pedro, o palco é todo seu. Olá, pessoal. Boa noite. Que legal ter um grupo desse tamanho aqui falando sobre ciência comportamental. Eu sou Pedro, sou original de Natal, mas moro na Califórnia desde os 15 anos de idade, então vocês vão escutar aí um sotaque um pouco misturado, meio gringo, meio nordestino, às vezes saem algumas palavras em espanhol também, mas eu sou fundador e CEO de uma empresa que se chama Flourish, que traduzindo literalmente significa prosperar, crescer ou florescer. E nós licenciamos tecnologia de engajamento e incentivos para ajudar pessoas a construir hábitos financeiros saudáveis. E nascemos através de pesquisas sobre ciência comportamental, de incentivo variável, de comunicação e de que pessoas não necessariamente atuam racionais. Eu estudei economia na Universidade da Califórnia de Davis e em 2010, quando eu me formei, estávamos começando, pude ler lá o Freakonomics, então começando a ver que nós não necessariamente atuávamos como a tradição ou como a teoria econômica falava, que não somos necessariamente tão racional e que o contexto é muito importante. Então, isso foi bastante da inspiração. Deixa eu mostrar minha tela aqui, que eu acho que vai me ajudar. Não estava preparado para compartilhar a tela, mas que bom que tem algumas coisas aqui que posso compartilhar.
Talvez tenha alguns slides em inglês, mas posso ir passando. Então, a Flourish nasce aí para criar hábitos financeiros saudáveis. Nascemos nos Estados Unidos e pivotamos o modelo de negócio para licenciar para instituições financeiras como banco, cooperativas e microfinanceiras. Posso trazer aqui rápido um case nosso de uma microfinanceira e como usamos nosso incentivo e dados para incentivar pessoas a pouparem ou começarem a ter ali um colchão de emergência e serem digitalizados no mundo financeiro. Então, pensa a gente aí como uma série de widgets, pequenos experiências que são colocadas dentro do app do banco, onde o banco não necessariamente tem que codar essa solução, ele usa nossa solução com a cor, visual, isso vai desde incentivo, a informação, a comunicação, e temos uma série de APIs que estão transformando os seus dados transacionais em experiência para o usuário e estamos coletando o seu dado comportamental dentro desses widgets, dentro dessas pequenas peças dentro do app do banco. Um pouco sobre minha pessoa, trabalhei no mercado financeiro mais de 12 anos. Minha jornada é bem parecida com muitos nordestinos que foram buscar uma vida melhor saindo do Nordeste, escapando a crise econômica. No lugar de ir para o Rio ou para o São Paulo ou para Brasília, minha mãe pegou uma ponte aérea para o Vale do Silício, sem saber o que de acho era o Vale do Silício. Limpamos muita casa, fizemos um pouco de tudo, mas tive acesso a boa educação, e aí foi onde abriu a porta para o meu sonho americano. Então, tive a experiência própria de ter dificuldades no sistema financeiro americano e isso me inspirou a criar soluções para as pessoas ali que estavam começando sua jornada. Em termos de estatística, hoje na América Latina, mais de 70% das pessoas não tem nada poupado em caso de uma emergência. E é um problema não só econômico, mas comportamental também. E você vê que com o Covid, a gente teve uma oportunidade de mudar hábitos de milhões de pessoas, uma oportunidade única, onde a gente teve alta digitalização, alto uso do Pix, alto uso de a Caixa, o Banco do Brasil, trazendo pela primeira vez mais de 20 milhões de brasileiros digitalmente, mas será que isso é suficiente para sostener essas atividades e comportamentos? Então, aí é onde a Flourish cai, ajudando as pessoas a manterem o uso e usar a tecnologia de uma maneira que ajude a elas chegarem a seus sonhos sem que finanças sejam uma barreira. Deixa eu passar isso aqui, um pouco sobre minha experiência, já falei um pouco sobre isso. Hoje a gente tem clientes nos Estados Unidos, Bolívia e Brasil, Brasil sendo um mercado muito importante. E a proposta de valor para a instituição financeira é sobre lealdade e rentabilidade, e para o usuário final é criar uma jornada personalizada e recompensante. Então, a visão a parte que a gente apoia o usuário final é transacionar ele digitalmente, começar a investir, poupar e gastar de forma inteligente. E o legal é que a gente escuta pessoas falando, caramba, eu era muito ruim desse negócio de dinheiro, mas depois eu vi que quebrando em pequenas etapas, com certos incentivos, eu consegui atingir minha meta. Aqui é um pouco dos nossos clientes, deixa eu passar isso aqui. A tecnologia ela vem em 3 módulos principais, vocês vão ver alguns elementos aí de ciência comportamental. Um é sobre recompensa e incentivo, outro é sobre automação, e o outro é sobre conhecimento na hora certa, no lugar certo e relevante. Então, a gente tem a crença aí que só informação não faz a pessoa atuar, só o incentivo também não faz, mas talvez o incentivo traga a pessoa e você pode começar a automatizar, e se a pessoa está indecisa, trazer certa informação no lugar certo, na hora certa. Então, esses são os nossos módulos que são licenciados para instituições. A visão nossa é poder entender contexto, comportamento e necessidade para adivinhar o próximo passo das finanças. A mesma coisa que o Netflix recomenda ali, seu próximo show que você tem que assistir ou deveria assistir, a gente quer fazer isso dentro das finanças. Então, deixa eu passar aqui. Vou dar um exemplo de alguns dos nossos módulos, criando regras inteligentes baseado no contexto do indivíduo. Então, um exemplo seria, cada vez que teu time de futebol faz um gol, transfere R$5 para a conta de investimento. Então, você está criando ali o contexto da pessoa, mas criando gatilhos que isso ajuda a elas a começar a investir ou a poupar de uma forma mais lúdica.
No lugar de você pedir para a pessoa ver todo o seu extrato bancário, você pode fazer um jogo de perguntas e respostas baseado nas transações das pessoas. Então, posso chegar aqui e dizer, Giovana, Flora, quanto que você gastou no Uber nos últimos meses? E está mostrando os dados da pessoa e ela está começando a entender o que está acontecendo nas contas dela. Deixa eu fechar aqui. Como é que eu estou de tempo? Eu posso pausar aqui e passar para outra pessoa e a gente se aprofundar mais na parte de ciência comportamental, ou poderia trazer um case aí? Me ajudam Cara, aí. pode trazer o case, cara. A gente tem mais uns 10 minutinhos. Beleza. Então, vamos lá. Os slides vão estar em inglês, mas eu vou falar em português. Então, mais um elemento de contexto. Hoje, pensa aí, vou dar um exemplo. O Banco BV, não estou dizendo que eu estou trabalhando com ele, mas o Banco BV tem o aplicativo dele, do lado direito, pode ser o Nubank ou o Neon, ou seja qual for a instituição, aqui do lado direito. A gente tem uma camada de leitura de dados, que aí é o transacional. A pessoa fez um Pix, fez uma transferência, então a gente tem acesso de leitura e a gente embeda nossa tecnologia dentro do app com as cores visuais da instituição financeira. Então, isso é o produto ali, a arquitetura por cima. Então, a gente tem acesso de leitura de dados transacionais e tem os elementos comportamental no visual. Então, você abriria o app do Nubank, via ali certos incentivos, desafios e comunicação. Isso já seria nossa tecnologia licenciada para a instituição. Então, com esse contexto, eu quero trazer o case aqui do Banco Solidário na Bolívia, no qual o desafio do Banco Solidário era, eles têm mais de 1 milhão de clientes, no qual, por sua maioria, estavam fazendo pagamentos em equivalente à lotérica, estavam no mundo offline. O Banco Solidário, o principal produto, é um produto de microcrédito, e eles queriam incentivar as pessoas também a terem conta poupança, conta corrente. Então, esse era o desafio de negócio ali, digitalizar e aumentar a captação das contas. E sair do offline para o online. Então, a gente apoiou eles com a adesão digital e a captação de depósito. Como que a gente fez? A gente terminou implementando nossas mecânicas de gamificação, comunicação e as cutucadas ali na hora certa, no lugar certo. Isso aqui são visuais do nosso produto, desde jornada de progresso a incentivos baseado em pequenas ações e certos elementos de entender o usuário e aí incentivar no que eles nos respondeu. Antes ou até durante ainda existe isso. Então, pessoas estavam indo no banco, esperando na fila a certo período de tempo, onde você vê os clientes são ali de classe C, D, não tão, o nível de sofisticação digital não tão alto, então a gente sabia que tinha que fazer não só acessível, recompensante, mas de uma maneira lúdica e fácil as transações. E deixa eu passar aqui. Então, a gente começou a aplicar mecânicas de um exemplo. Faça seu primeiro pagamento no app para rodar uma roleta para uma chance de ganhar um prêmio. Pague em dia o seu empréstimo e ganhe um pequeno cashback. Pague sua luz ou telefone ou recarga de celular para você ter certas recompensas imediatas. Então, a gente começou a trazer mecânicas de jogos, mecânicas de incentivo dentro da sua vida financeira e dentro do app do banco. Então, você começa a ver elementos de jornada, progressão. Então, você tem elementos de streak, de faça certas coisas X número de vezes. Então, desde comunicando, volte para o app 3 vezes essa semana e mostrando visualmente ali algo que você viria, sei lá, dentro de algum jogo, mas trazendo isso para o mundo financeiro, fazendo isso mais lúdico e ajudando e apoiando as pessoas a poder voltar, fazer essa transação e complementando isso com comunicação. Então, são elementos muito simples, que todo mundo está acostumado, de mecânicas de loteria, mecânicas de jogos, mas dentro do mundo financeiro. Sempre a importância de entender o usuário final, suas motivações,
sua adesão de tecnologia. Então, a criação de persona é algo muito importante para a gente, entendendo ali o contexto dessa pessoa antes de criar incentivos. Então, eu não vou dar um incentivo da Netflix e Spotify a uma pessoa que não necessariamente utiliza esses produtos. Então, até os incentivos são pensados no contexto dessa persona quando a gente trabalha com a instituição financeira. Então, aqui alguns exemplos, né? Pessoas que nível de sofisticação talvez não tão alto, outras que já utilizam certas ferramentas. E eu acho que algo que muito importante no nosso aprendizado é que o contexto é muito relevante. Você pode ter um incentivo que funciona para alguém, mas que não necessariamente funciona para outro grupo de pessoas. Então, aqui, algo que a gente viu como barreira lá dentro, nos aprendizados, elementos de, sim, queremos incentivar a captação, mas tinha certas dificuldades em certas comunidades que não tinha suficiente caixas eletrônicos para fazer depósito. Então, por mais que a intervenção seja a mais bonita do mundo, o incentivo seja o mais motivante, você tem ainda barreiras de infraestrutura. Então, o entender o contexto dessa pessoa se torna sendo muito mais importante, mas o legal de trabalhar com tecnologia e continuamente fazendo pesquisas comportamentais é que você vai adaptando e lapidando e evoluindo o produto, a experiência, a jornada. Deixa eu passar aqui algumas coisas. Outra coisa que a gente aprendeu em termos de comportamento. Então, o usuário final, ele terminou aderindo à tecnologia, mas a gente tinha um vendedor dentro da agência que era tão influente que as metas do vendedor dentro da agência ia contra dos incentivos dentro do app. Então, outro elemento que fala de contexto, incentivo, comportamento. Então, o entender quem são pessoas influentes quando você está criando uma jornada é algo também muito importante. Por mais que os incentivos estavam funcionando para o usuário final, a gente batia em algumas barreiras estruturais de dentro da instituição financeira, no qual tinha incentivos competindo com aquele hábito que a gente queria incentivar. Então, eu trago isso também como aprendizado de comportamento, por mais que você esteja desenhando perfeitamente ou muito bom para o usuário final, existem elementos ali que influenciam. Acho que eu vou, em resumo, alguns dos aprendizados é que a digitalização não é só uma vez e está feito, você está digital. O reforçar, voltar, recomunicar é uma jornada contínua. O acesso e a disponibilidade de infraestrutura é algo que também tem sua importância. Deixa eu ver aqui o que mais tem por aqui. Acho que talvez não tão relevante para o nosso papo, mas deixa eu parar aqui. Acho que vocês vão me ajudar com perguntas mais na frente. Mas dá para entender aí um contexto. Uma ferramenta licenciada para instituições financeiras, usando muitos elementos de gamificação, comunicação e sempre tentando unir o que é importante para o banco e o que o usuário final quer fazer na sua vida. E também aí existe uma alta barreira de competição entre o econômico e o que a pessoa quer fazer no final do dia. Legal. Não, muito legal, Pedro. Obrigado. Muito interessante o caso, muito interessante o produto e a trajetória. Vamos agora, então, o último caso, o último exemplo que a gente vai ter é da Wells com a Cris. Oi, pessoal, vocês estão vendo a minha tela e estão me ouvindo bem? Perfeito. Ouvimos bem. Show. Beleza, vamos falar um pouquinho de ciência comportamental e da Wells, tá? Então, começando aí me apresentando, eu sou a Cristiane Prochownik, mas vocês podem ficar à vontade para me chamar de Cris, tá? Absolutamente ninguém me chama de Cristiane. Então, quem sentir à vontade aí, eu estou bem à vontade também com o meu short name. Eu sou formada em administração com foco em marketing pela UERJ, aqui no Rio de Janeiro, mas eu tenho um MBA em economia comportamental e foi quando eu entrei nesse mundo que eu gosto muito, inclusive foi onde eu conheci algumas pessoas que estão aqui também, e me formei em 2019 pela SPM lá, tá? Trabalho há 6 anos em startups, apesar de ter iniciado minha carreira em consultoria e depois em multinacionais, mas por opção de carreira eu decidi migrar para startups há 6 anos atrás, mais ou menos, tá? E, enfim, quem quiser depois também trocar, né, também depois do painel e tudo mais, deixa aqui meu LinkedIn para a gente manter a rede aí
e os contatos, tá? E aí, depois dessa breve apresentação, falar um pouquinho para vocês num contexto super rápido do que é o ELS, porque um pouco do que eu vou falar sobre a ciência comportamental tem a ver com a empresa, tá? Então, né, como a própria Flora falou, não tem como a gente ter estudado ciência comportamental e não trazer números, né? Então, só para vocês entenderem um pouco do que a UELS faz, e aí para iniciar esse processo, para dar esse contexto, né, contexto importa de fato, como o Pedro falou. Segundo os dados da OMS, o Brasil, infelizmente, né, principalmente depois da pandemia, nós somos o 5º país mais depressivo do mundo, né, com índices registrados de pessoas em estado de depressão. Nós temos o 2º lugar como país mais estressado no mundo, em primeiro como país mais ansioso, tá? Isso segundo a OMS, tá? E dentro do trabalho, isso acontece também com outros números, né? Então, das pessoas que foram entrevistadas aqui, 52% dos trabalhadores brasileiros sofrem de ansiedade enquanto estão nos seus locais de trabalho, e cerca de 65% dos respondentes afirmam que o estresse no trabalho tem afetado a sua vida, como, por exemplo, qualidade do sono, tá? E aí é nesse contexto que a UELS vem, né? A UELS é uma empresa de Gympass hoje, não sei se todo mundo conhece Gympass, mas a UELS hoje faz parte, a gente é meio que uma startup dentro do unicórnio, né? E a gente trabalha a parte mais de mente, sendo o Gympass a parte mais de corpo, tá? O UELS é um benefício corporativo, tá? Então a gente é bem direcionado no B2B de saúde emocional, que é gratuito para os colaboradores, tá? Então não tem o colaborador, diferente da Gympass, não paga nada para ter acesso ao UELS. E é um programa que tem uniterapia online, conteúdos interativos sobre assuntos de saúde emocional e mental, tem suporte individual com terapeuta, com especialistas, com time clínico, e tem o objetivo de ajudar ali a lidar com as diferentes situações da vida, principalmente no pós-pandemia, que a gente teve um número muito alarmante e agravante ali de pessoas em estados de ansiedade, risco de depressão, ansiedade, etc. E aí, bom, como que a gente chega até aqui, tá? A gente começa com a Vitalk, que foi da onde eu vim, tá? Essa empresa foi criada em 2019 e muito rapidamente atingiu ali o domínio de mercado brasileiro em saúde mental digital, que une as psicólogas, né, o ser humano com o chatbot e saúde digital como um todo. Tá? Durante a pandemia, a gente se tornou parceiro de Gympass e nós fomos o aplicativo de saúde mental mais utilizado e isso chamou a atenção do unicórnio. E nós éramos uma empresa ali de 70 pessoas, mais ou menos, fazendo muita gente ali, mais de 300 mil pessoas utilizarem o nosso aplicativo. Isso chamou a atenção da GP, e a GP adquiriu a Vitalk. Então, a gente faz o que a gente chama o exit, né? A gente é adquirido, e aí a gente vira o WELS. A gente entra na Gympass e se torna o WELS. A Vitalk, então, agora é o WELS. Isso aconteceu há pouco tempo, tá? Mais ou menos uns 4, 5 meses ali. E agora a UELS já era muito focada num projeto que já estava rodando na Gympass, mas um projeto ainda muito pensando na psicologia e na parte de saúde emocional muito ainda humanizada. Então a gente vem com todo o know-how digital da Vitalk, unindo com o que a gente chama de saúde ali mais humanizada, de saúde mental mais humanizada, tá? E aí, então, agora a gente tem o WELS GPBR, né, de Gympass Brasil, trabalhando na aquisição, a gente está nesse momento de trabalhar nessa aquisição, né, com o objetivo de unir corpo e mente, né, então o GP e o WELS ali para ser o produto, o benefício de corpo e mente e o well-being mais completo do mercado brasileiro, tá? E aí, já entrando um pouco em saúde, né, segundo a OMS, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. E aqui dentro do social também entram algumas coisas que o Pedro falou, que entra também a parte do financeiro, tá? Não tem como a gente estar com a saúde mental super em dia se a gente está com uma pilha de boleto desse tamanho para pagar do lado, se a gente está mal organizado financeiramente, enfim. Então, a parte financeira entra ali também. Então, como vocês podem ver, até a própria OMS reconhece que a saúde não é apenas uma ausência de uma doença ou de uma enfermidade, e que engloba uma série de outras coisas, tá? E aí, pensando nisso, a gente tem, acho que o primeiro caso que eu quero trazer para vocês, assim, eu não vou para uma vertente de produto, eu estou para uma vertente de pessoas, tá? Dentro da Vitalk ainda, foi por isso que eu fiz ali a introdução da Vitalk, a gente teve o Fitness Challenge da Vitalk durante a
pandemia acontecendo, tá? O RH identificou muito rapidamente que a gente estava com pessoas muito sedentárias por conta da alteração do modelo de trabalho. E aí, eles trazem a ideia do Fitness Challenge. E aqui, para vocês terem uma ideia, a gente fez 3 tentativas. A gente empresa, tá? Mas foi uma iniciativa que foi puxada pelo RH, tá? A primeira tentativa de iniciar o Fitness Challenge durante a pandemia foi meio que um fiasco. A gente começa ali o que seria o Fitness Challenge, eu vou falar um pouquinho mais depois, mas basicamente é um incentivo, tentar fazer um grupo ali para as pessoas se exercitarem dentro de casa. E na época a gente era Vitol, que a gente não tinha Gym Pass, tá? A gente não tinha, hoje a gente tem, obviamente, como Els, mas na época a gente não tinha. Então eram 5, a gente começou a primeira tentativa com 5 participantes, com duração de 1 semana e meia, e uma pessoa desistiu, tá? Nesse período aí. E o contexto eram 30 minutinhos de exercício ali por dia, por pelo menos 5 dias na semana, tá? Na segunda tentativa, já foram 12 participantes, o pessoal que fez falou: foi legal, consegui terminar a semana inteira e tal, mas aí, né, a gente sabe que para a gente iniciar ali a criar um hábito, né, a gente precisa de pelo menos 3 semanas, então a gente sugeriu: "Cara, por que não fazer 3 semanas, né?". E aí a gente tem 12 pessoas já interessadas por 3 semanas, mas a gente teve 7 pessoas apenas chegando no final. Finalistas são pessoas que chegaram até o fim, tá? As outras 5 pessoas desistiram no caminho. Na terceira tentativa, a gente tem, eu estava ali ajudando o RH, mas o RH entendeu que eram ações que não estavam dando o efeito esperado, e eles queriam dar um boost nisso, né. E aí, então a gente sugeriu: "Cara, por que que não a gente dá algum incentivo financeiro?". Aí, não sei se todo mundo já trabalhou em startup, como é que é, mas de forma geral, budgets para essas ações não é uma coisa que a gente consegue de forma muito fácil, principalmente quando a gente está numa empresa muito pequena, em momento ainda de scale up, né. Então, a gente não tinha muito budget ali para conseguir fazer uma enorme, motivação ali para todo mundo, dar algum incentivo enorme para todo mundo. Então, o que que a gente pensou? Bom, vamos colocar esses R$100 num bolo ali, e a gente pergunta se as pessoas não querem elas próprias darem R$50, do seu bolso, e no final das 4 semanas, se elas completarem o desafio nas 4 semanas, a gente só devolve esse dinheiro novamente para a pessoa, com os R$100 ali da empresa, né, volta ali, sei lá, R$52, R$54, mas enfim, a gente pega esses R$50 e no final das 4 semanas, nesse 1 mês aí, a gente devolve. Bom, a gente teve mais pessoas, querendo participar e a gente teve um número muito bacana de finalistas. Vamos lembrar que nessa época a empresa tinha, cerca de 60 pessoas, ainda não tinha 70 e pouco, tinha umas 62 ali, então um terço mais ou menos ali da empresa se interessou em fazer. E aí já entra a parte do incentivo financeiro, tá. É claro que a gente não teve nenhum estudo super, elaborado, nem nada nesse sentido aqui, tá. Eu só trouxe algumas coisas eh, po que a ciência comportamental acaba dando um nudge do nudge ali, né, empurrãozinho do empurrãozinho, mas não existe um estudo comportamental por trás disso, tá, só para deixar bem claro. Mas acho que de forma geral, a gente consegue ver ali pinceladas de efeito manada e aversão à perda, tá, principalmente pelos prints aí que eu trouxe. E aí o pessoal falando: né, não só vai perder os R$50, como vai dar dinheiro que poderia ser seu pra gente. Aí começa o pessoal ali se provocar. No próximo eu entro, hein, acho que vou formalizar meu investimento no grupo hoje. Então uma pessoa que estava ali, foi uma dessas 2 pessoas que desistiu. Mas mesmo assim ele continuou, tá. Ele continuou fazendo ali o exercício, durante mais alguns dias, depois ele acabou parando. Mas enfim, aí o pessoal falou: tô vendo aqui se me comprometo". Aí outra pessoa mandou: "Manda logo o dinheiro, aí não tem como voltar atrás". E aí outra pessoa botou no final: mais de 10% de retorno em 1 mês, quero botar mais dinheiro no próximo", aí enfim. Então, só para vocês entenderem, para entrar no desafio, a pessoa entrava com R$50, a empresa colocou mais esses R$100 de incentivo para o grupo. Eram as 4 semanas, né, a gente mandava lá pelo Pix de uma pessoa, e aí if you fail, você perde seu dinheiro, caso contrário, transferimos quando o challenge acabar, tá. E aí para comprovar as atividades, as pessoas autodeclaravam, era tudo autodeclarado, né, não tinha nenhum fiscal, assim, né, enfim, todo mundo é adulto ali, e todo mundo tá no prol de se exercitar. Então a gente enviava fotos, check-ins para quem tinha Gympass de alguma outra forma, vídeos, coisas nesse sentido que comprovassem, o exercício daqueles dias,
Tá? E aí uma forma bem mais quali mesmo, né, foram registrados depoimentos de melhoria também na alimentação e na diminuição de tabagismo do grupo. E acho que pelo fato de ter um grupo também, né, de ter todas essas fotos que eu mostrei aqui e tudo mais, isso acabava sendo um incentivo. Então tinha gente que mandava foto 7 da manhã, gente que mandava meio-dia, gente que mandava às 10 da noite, e aí sempre mandava foto falando assim, ai, todo mundo foi e eu não fui, então que vergonha, eu vou também. Então isso acontecia direto no grupo também. E aí, de segundo caso, né, eu não sei se eu tenho ainda tempo, Gui, você consegue me confirmar se eu tenho mais 5 Uns 5 minutos? minutinhos? 5 Show. minutinhos. E aí, o segundo caso que acontece já na UELS, né, é a quantidade de horas extras e qualidade de vida. A gente começa a perceber que o número de horas extras não estava dentro do esperado, e a gente decide pensar em algumas alternativas para incentivar as pessoas a fazerem menos horas de trabalho, tá? E aí, só para vocês entenderem, 40 horas semanais, né, por contrato de trabalho, que é o mais comum, assim, aqui no Brasil, pelo menos. E a gente tinha uma média por pessoa, por semana, em cada time, né, 5 horas extras. Isso quer dizer que as pessoas, em vez de trabalhar 8 horas por dia, estavam trabalhando 9 mais horário de almoço, tá? Então, isso quer dizer que no total de uma pessoa, ela tinha menos 20 horas out of office, né? Menos 20 horas off por mês. E é que ela estava ali trabalhando naquele momento. E isso pode acarretar uma série de coisas negativas para a saúde, tanto física quanto mental. Então, a gente entende que 8 horas por dia é mais do que suficiente para você executar o seu trabalho. E caso você não esteja conseguindo executar o seu escopo dentro dessas 8 horas, você precisa de uma revisão de escopo, ou mais pessoas no time, ou alguém ali te ajudando com a organização, mas enfim, não necessariamente horas extras vão sempre resolver o problema. Talvez num projeto específico, num dia específico, mas isso ser uma constante, tem alguma coisa ali que pode ser observada, né? E aí a gente pensou na alteração da marcação de ponto. Então, antes, como que acontecia? A pessoa batia ponto 4 vezes no dia, tá? Ela batia ponto no início da sua jornada de trabalho, quando ela ia almoçar, quando ela voltava do almoço e quando ela finalizava o dia dela de trabalho, tá? Então, tinha uma média ali de 7 dias por mês por pessoa com erro. Então, a gente tinha muito erro de marcação. Às vezes a pessoa marcava no início, aí marcava na saída do almoço. Então, assim, por pessoa a gente tinha pelo menos 7 dias no mês de erro, que aí o gestor tinha que parar e ficar lá ajustando e tudo mais. E aí no final, como eu falei, né, uma média de trabalho semanal de 45 horas por semana. Atualmente, como isso acontece? A marcação de ponto ela é automática, ou seja, o colaborador ou a colaboradora não bate ponto de forma nenhuma. O ponto é marcado automaticamente às 9, meio-dia, 1 hora e às 18 horas. Caso a pessoa precise fazer horas extras, ela solicita a aprovação do gestor no sistema antes de realizá-las. E aí a gente já consegue ver que agora as pessoas elas trabalham cerca de 40,5 horas semanais. Então a gente já teve uma diminuição de quase as 5 horas extras, né? As 5 horas extras semanais ali, a galera já não está mais fazendo. É claro que assim, hoje mesmo a menina do meu time falou: "Cris, eu vou precisar ficar 1 hora a mais, mas amanhã eu entro 1 hora mais tarde, beleza?". Beleza, não tem problema, a pessoa ela não necessariamente eu não preciso solicitar, ela não precisa solicitar e não precisa aprovar, foi um acordo ali. Mas de forma geral, as pessoas têm ficado menos horas online, as pessoas têm conseguido utilizar esses horários para fazerem outras coisas, né. Então, do time inteiro, né, do Wells, a gente está falando de mais de 500 horas que foram direcionadas a assuntos que não estão correlatos ao trabalho. E aí aqui a gente pode ver indícios, né, como eu falei, não tem nenhum estudo nem nada disso, também posso estar aqui num viés de confirmação bizarro, mas, tem toda uma questão de status quo por trás disso, né, da gente manter a tendência, e a regra, então se a regra é tudo está marcado, a gente não saía mais dessa regra, né, e tem a questão também de tipo, mas eu vou deixar de ganhar 5 horas extras por semana, né, financeiramente falando. Mas aí quando a gente comunica da maneira, não, você está na verdade tendo 5 horas a mais para investir em qualquer outra coisa que você precise fazer, que não seja o seu trabalho. Então, esses foram os 2 casos, né, e aí só uma frase que o nosso CEO fala, né, que é o César, ele fala que o desafio de levar a saúde global no pós-pandemia precisa começar dentro de casa, então existem uma série de intervenções nesse sentido que, olham para o colaborador de forma mais, humanizada e saudável, né, de uma forma física e mental. Acho que é isso, pessoal.
Legal, Cris. Muito obrigado. No tempo, para a gente começar aqui com as perguntas, e fiquem à vontade para ir fazendo aqui no chat, a gente vai administrando, vai tentando coordenar o papo. Vou pedir licença para Flávia e para a Ju. Eu tenho uma perguntinha sobre que é uma perguntinha um pouco mais transversal para os três, que é um pouco do como que dentro de uma startup que tem a pressão do crescimento, quer dizer, você está, via de regra, você tem um tanto de dinheiro que você tem que, até esse dinheiro acabar, você tem que levar essa empresa para um dado patamar. Então, a métrica principal é crescimento, mas, por outro lado, dentro de ciência comportamental, a gente tem a questão de testar, avaliar, enfim, ter um certo rigor até metodológico ou pelo menos uma fundamentação teórica um pouco mais sólida, e como que na vida real essas questões são esse dilema é administrado. Até se vocês puderem, tiverem exemplos para colocar, acho que vale essa porque essa é realmente uma curiosidade que eu tenho desde antes da conversa, mas vendo vocês apresentarem casos legais, ficou mais ainda. Muito interessante, né? Esse elemento de que tão científico você é nas intervenções, com pressão de tempo e criando produto. Eu acho que isso é o que traz o desafio na criações por assim dizer, produtos ou experiências, né? Você não vai ter, diferente de pesquisas acadêmicas, você vai se inspirar em elementos acadêmicos e vai tentar desenhar os testes, tentando trazer ferramentas de teste AB, entendendo heurísticas que já funcionaram em outro contexto que talvez você possa repetir. Posso dar um exemplo rápido. Então, a gente como startup, a gente tem um ciclo de vendas longo para instituições financeiras. Então, a gente termina quebrando... a gente tem um app que a gente consegue usar para fazer testes mais rápidos sem depender da instituição financeira. Então, aí você consegue testar interações, experimentos, incentivos, comunicação, sem ter que depender totalmente da integração no sistema bancário da instituição financeira. Mas o nosso processo de venda, a gente começou a implementar piloto com a instituição financeira sobre uma mecânica que a gente queria testar, inspirada numa pesquisa já feita de ciência comportamental, ou na área de saúde, ou na área financeira em outro mercado, se inspirando nisso e criando esse teste, mas já armando isso como um piloto para a instituição financeira num tempo mais curto, para a gente poder aprender e entender se isso vira um módulo que pode ser licenciado para vários. Então, isso é um exemplo de como a gente consegue fazer. Então, rapidamente pegando o acadêmico, aonde funcionou, tentando colocar num sample size ali, numa série de indivíduos no contexto, não vai ser perfeito, mas aí a gente vai ter indicativo, se continua ou não naquela direção. E como comercialmente você não tem o luxo de fazer uma pesquisa de 1 ano, mas você consegue, com a tecnologia, fazer rapidamente teste AB. Então, no app vai ter esse incentivo para 15 mil pessoas e não vai ter para 10 mil pessoas. Então, você consegue ver rapidamente. Deixa eu mostrar alguns exemplos visuais desse tipo de teste. Então, o que eu estava descrevendo aqui é uma instituição financeira, considerando a Forge como cliente, a gente desenvolvendo um piloto, tendo os resultados, e se o resultado é concreto, talvez podendo expandir a um contrato mais a largo prazo com a instituição. Mas aí a gente entende o problema, faz o diagnóstico comportamental, desenha hipóteses da solução, ou protótipos, ou MVPs, por assim dizer, inicia a experimentação e aprendizado. Então, aqui vão alguns exemplos tangíveis, talvez, da gente entender. Sobre prêmio, a ideia de sorteio. Então, a gente usa a ideia de você poder ter recompensa e gratificação imediata, com uma mistura de recompensa monetária e não monetária.
tentando tirar ali a atenção do usuário, tendo prêmios muito altos, que todo mundo não em todo mundo vai ganhar, mas é aspiracional, que trazem pessoas, e tendo vários prêmios menores para passar credibilidade que o sistema funciona e alguém ganha. Mas nem todo mundo vai ganhar o prêmio grande, vai ganhar o prêmio menor. Então tem aquela ideia de aspiracional, que você tem a chance de, mas você termina a maioria, 90 e tantos % não vão ganhar o prêmio gigante. Mas aí talvez 40% ganha um prêmio menor para dar aquela credibilidade. Então você consegue testar isso. Outros tipos de teste você consegue testar comunicação. Então aqui tem uma frase de: a maior parte dos usuários poupam pelo menos R$20. Então você está usando ali social proof. Acho que alguém mais mencionou a ideia de manada. Então você está dizendo: outros como você já fazem isso, por que você não? E você consegue testar 2 diferentes mensagens. Outra coisa que a gente tinha uma funcionalidade que a gente lançou, que era o jogo de perguntas e respostas. E a gente testou. Vamos ver o tanto de pessoas que abrem a mensagem e clicam. Então a gente usou uma mensagem: teste o seu conhecimento financeiro. Outra: temos novidade, temos novas perguntas. O que dizia, tipo, quase um desafio de teste o seu conhecimento financeiro, performou melhor. Então, você tem a habilidade de testar pequenos elementos mais rápido, sem ter que esperar algo muito longo. E sempre trazendo ali as heurísticas, os experimentos, antes de iniciar. Legal. Excelente. Legal pelos exemplos. Não sei se Flora, Cris, vocês têm alguma coisa para adicionar sobre esse aspecto? Sim, achei muito interessante sua pergunta, Guilherme. Tudo bem, Cris? Pode ir. Porque é uma pergunta que a gente se faz constantemente, né? Bem, na verdade, os testes, eles trazem uma certa rigidez, pelo menos um tempo para estruturar e para... ele atrasa, de certa forma, a tomada de decisão, né? Um experimento, como a gente super estuda no campo das ciências comportamentais, ele vai ser um insumo para uma tomada de decisão mais bem informada. E quando até a gente vê projetos, né, de políticas públicas ou mais bem estruturados, isso demora muitas vezes até 1 ano ou mais para a gente fazer um muito bem consolidado. E nesse ambiente de startup muitas vezes early stage, você tem uma pressão muito rápida para criar, inovar, mudar, né? Tem um ritmo diferente, um dinamismo diferente. E aí, acho que algumas dos caminhos que a gente tem entendido nos últimos meses primeiro, quando o teste faz sentido. Quando a resposta, de fato, vai mudar a minha tomada de decisão. Quando é uma coisa, assim, relevante saber, que vai envolver, talvez, uma alocação de recursos, seja de recurso direto, de incentivo, seja que vai impactar o tempo da equipe dedicado a isso, seja que vai mudar algum fator mais crucial. Eu acho que isso é um ponto super importante. Ou quando é, assim, um ganho bobo, sabe? Tanto faz eu mandar ou não isso, não vai impactar tanto, então tudo bem, e tem indícios para funcionar. Um segundo aspecto é entender que outras formas de evidência também são evidências. Então, às vezes, é muito mais interessante eu falar diretamente com o meu cliente e pegar um feedback nesse sentido, um feedback qualitativo, do que eu fazer um teste aleatorizado para ver se vai mexer marginalmente o impacto. Talvez esse outro tipo de feedback seja mais rico. Talvez, sendo um contexto muito similar, eu vou trazer de uma coisa da literatura e aplicar, pode não me ter aquela questão de validade externa e saber se isso concretamente tem uma pertinência no meu contexto, mas me dá pistas boas o suficiente de que sim. E um terceiro ponto é como eu consigo montar estruturas dentro da organização que permitam uma escalabilidade desses testes. Como eu monto de uma forma fluida, né? Então, eu queria testar algumas mensagens para um comportamento específico. Será que eu já consigo fazer uma planilha que randomiza toda semana e já vai gerando? E eu não preciso perder tempo me preparando para isso, mas que isso está imbuído na operação daquele fluxo, daquele sistema. E aí, tanto em termos de processos, mas também em termos de pessoas. Então, como isso, prezar por teste, prezar por evidências, passa a ser algo
parte da cultura da empresa, né? E à medida que os times vão expandindo, é um valor espalhado. Então, na Analytics, a gente tem um dos grandes pilares da cultura, ciência acima de tudo, né? Tomar as decisões pautadas em evidências, e como a gente cada vez mais reforça isso dentro do ambiente, o que propicia que esses testes não sejam uma fricção, uma resistência, um atraso, mas sim uma coisa natural de se pensar. Vou propor uma coisa nova, como eu já penso nessa lógica, digamos assim. Quer dizer, fazer dos testes um processo mais do que um projeto, né? Exato. Legal. Perfeito. Só complementando com a Flora muito rápido, até para não estourar o tempo. Muitas das vezes, como no início, assim, principalmente quando eu estava entrando nesse mundo de startup, era exatamente no momento que eu estava fazendo MBA, então eu trazia muitas coisas para a empresa de forma muito estruturada e muito acadêmica, e as coisas não rodavam dessa forma. E aí, principalmente porque a minha área, que é a área de CS, ela é uma área que lida com o cliente diretamente, então as nossas metas e os nossos resultados, elas precisam acontecer dentro de um trimestre. E caso não aconteça, o seu emprego, por exemplo, pode estar em risco, dependendo da empresa. Então, às vezes não dá para você estruturar um teste ou um projeto que dure 3 meses, porque às vezes você não sabe nem se você vai estar lá daqui a 3 meses. Então, um jeito que eu já vi funcionar e que funcionou comigo é trazer como algumas possibilidades de intervenções e de testes ali, também como MVP. Então, por exemplo, a gente deveria entender e testar isso com 1.000 clientes, mas qual que seria o mínimo possível? Cara, o mínimo possível é fazer isso pegar feedback de, sei lá, 80 clientes, dando um exemplo aqui com um número aleatório. E aí a gente consegue colocar o projeto dentro desse fluxo, né? E aí você começa a conseguir colocar mais dados e mais intervenções dentro de um fluxo, como a Flora falou. Então, só complementando o que ela estava dizendo, MVPs foram um caminho que eu consegui encontrar para diminuir o tempo e conseguir trazer um pouco mais de dados e de inferência mais real ali, não só ficar tanto no quali dentro dessas empresas de formato startup, né? Legal, Cris. Obrigadão. Flávia, você tinha uma pergunta. Vamos lá. Então, primeiro, vou fazer para a Flora, mas acho que vale como curiosidade para vocês aí. Achei muito legal, gente. Parabéns para os três. É tão legal a gente saber que tem empresas que estão pensando nisso, desenvolvendo, batendo na cabeça, que são dores mesmo da humanidade, né? Então, assim, muito bom mesmo. E aí, Flora, eu não sei se você pode dividir com a gente, porque eu imagino que nessa trajetória você deve ter visto vários comportamentos curiosos, assim, né, em relação a pessoas que entram, que saem, que param num determinado momento. Então, eu queria saber, por exemplo, hoje, quantas pessoas, mais ou menos, vocês estão cuidando, né, que é cuidar em todos os sentidos, e se tem aí uma taxa de desistência que vocês têm observado, ou outro comportamento curioso que vocês têm observado aí, que estão tentando entender e trabalhar nele. E, eventualmente, depois, se o Pedro ou a Cris quiserem falar, quer dizer, acho que também essa questão da retenção das pessoas ao longo de um programa, que é uma coisa que é comum, que é até absolutamente não intencional, mas é comum nos três, né? Quer dizer, não são nudges pontuais, mas são produtos e programas que afetam durante um tempo e que provavelmente tem também um desafio do attrition, né? Mas, Flora, desculpa, te interrompi. Perfeito. Não, mas vocês tocaram num ponto relevantíssimo. E hoje a gente está com uma carteira de 350 clientes, né? O modelo é B2C, então a venda diretamente para o cliente final. E a gente tem uma taxa de retenção bem alta, então ela chega lá assim, acho que está acima de 90% nos primeiros meses, e quando cai está para os 80%. A partir, se não me engano, do 5º mês, mas a gente está acompanhando engajamento também. E uma coisa curiosa é que o engajamento ele começa muito alto e ele tem uma quebra. Como, né, se você começa a pensar, acho que como qualquer produto ou qualquer jornada, você está super motivado, você consegue fazer um esforço por um momento inicial, e depois esse esforço um pouco cai. E quando a gente fala de uma mudança de estilo de vida, é até importante meio que quebrar a chavinha do que mantém, né? Do que sustenta esse engajamento, mas também qual que é o ponto ótimo desse engajamento. Porque é esperado que no primeiro momento eu vou ter muitas mudanças, o que exige muito da minha atenção, o que vai exigir que eu tenha uma interação muito grande,
para eu ir fazendo essa adaptação. Só que isso é custoso cognitivamente. Então, não seria algo sustentável a longo prazo se eu estou falando de estilo de vida e de hábitos. Então, é esperado que a minha interação talvez caia, só que essa queda tem um ponto ótimo, né? Que é o adaptou para a pessoa, está sendo algo que traz resultados, mas, ao mesmo tempo, como eu mantenho alta minha percepção de valor, que faça com que ela continue sem que seja excessivamente custoso. E aí tá ligado também, às vezes, na causa de algumas saídas de pessoas que vêm como um fardo a mais, né? Tá passando, vai por um momento difícil na vida e a jornada encara como uma pressão. Então, como não ter essa concepção que está muito ligado com essa percepção de tempo mesmo, de como a gente garante encarar de uma forma mais longo prazista, né? Que vai ter flexibilizações, vai ter momentos e como fazer o mínimo possível em certos contextos, como colocar o foco quando quando assim é factível e interessante. Pessoal, só uma coisa muito rápida. Eu tenho outro compromisso agora, eu preciso sair. Então, eu queria só me despedir oficialmente de todo mundo, agradecer, dizer que foi ótimo estar aqui e que a gente se vê nas próximas, tá? E aí, deixa o meu LinkedIn aí, então quem quiser. Da gente tirar uma foto, para a gente ter de vocês. Ai, vamos. Vamos, eu não sei se o pessoal aí consegue abrir a câmera rapidinho, foi de A foto tradicional, para quem não... registrar os nossos convidados aí, tops. Claudinha, vamos ver essa carinha. Vamos lá, gente. Mais alguém? Ah, Denise. 1, 2, 3 e... Mais uma, só para garantir. Sorrisos. 1, 2, 3 e... Pronto. Obrigada, pessoal. Vai lá, Cris. Obrigada. Desculpa sair. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigadão. Tá. Pedro, você tem algum ponto aqui sobre essa questão da retenção de médio e longo prazo? Acho que é super natural em qualquer produto que você tem o churn, né? Você tem pessoas saindo da jornada. E aí é o entendimento que a gente tenta aplicar, são ferramentas de como a gente está medindo, né? Desde a torneira está aberta aqui, mas na banheira ali tem um buraco. Que tamanho é esse buraco, né? E entendendo o porquê. E a gente faz isso através de análise de cohort, entendendo e tentando comparar. E algo interessante do nosso produto, né? Que a gente está vendendo engajamento no final do dia para a instituição financeira e informação. Então, para a gente está no coração do que a gente está pensando e medindo. Mas o que a gente vê também você vê jornada do usuário que você quer, vai ter a atrição do gráfico aqui. Mas você quer, em algum momento, que os que estão aqui está começando aquela subir ali no final. Você está vendo que o produto está funcionando, não vai voltar a 100%. E você consegue fazer isso através de apresentando novos elementos da jornada, trazendo novidades, buscando maneira de comunicar e como você cria algo contínuo. Então, aquele incentivo lá de raspar uma cartela para uma chance de ganhar prêmio não vai reter a pessoa para o resto da vida. Aquilo vai funcionar e trazer ela entrar, ter a experiência algumas vezes, mas depois o que significa, que comunicação. E você sabe isso, você está fazendo cohort. Você vê o primeiro grupo de 2.000 pessoas que entraram em março versus o grupo que entrou em abril. Como que eles estão performando mês sobre mês em termos de voltar à experiência, né? Então, para a gente, a equipe de produto tem essa métrica muito viva, né? Então, é que eles estão olhando, testando intervenção, novas comunicações. Então para a gente aí é algo que a gente respira e está medindo muito próximo. Legal. Ju? Então, eu vou fazer a pergunta da Carol, que está direcionada para o Pedro, e vou trazer um adicional que aí eu abro para ambos também. Então, a Ana Carolina está perguntando para você, Pedro, como a Flourish atua com bancos que têm uma abordagem mais voltada para maior consumo em cartão de crédito, por exemplo. Desafios de compras para bater ponto de cartão de crédito com vários prêmios. Sim. Aí a minha adição a essa é exatamente uma pergunta que eu também já tinha, que tem muito a ver com isso, sobre, você falou que trabalha muito com incentivos e gamificação, né? E, na sua experiência, se você pensa e monitora as consequências indesejáveis, né, que, na verdade, exatamente vai incentivar e, às vezes, vai trazer menos bem-estar para o usuário,
E trago isso para a Flora também. Se vocês lá monitoram também possíveis consequências indesejáveis, baseada nas intervenções que vocês usam, Flora. Sim, um elemento de externalidade e talvez o uso de tecnologia para algo que você não acredite que seja bom para a pessoa e para a sociedade, né? É um desafio. Qualquer tecnologia ela pode ser usada para o bem e para o mal. Então, aí é grande parte da criação e acho que no DNA da nossa empresa a gente se questiona bastante disso. Então, a funcionalidade, a gente está dando a caixinha de ferramenta para a instituição e eles têm a regra de negócio, mas a gente tenta influenciar e dizer, ó, se você for colocar essa pessoa em cheque especial e só ganhar dinheiro porque ela está sobregirando a conta, em algum momento esse cliente vai ir para outro canto. Mas também está do outro lado. Se for fazer tudo que é só bom para o cliente e o seu negócio não roda, você também vai ter um problema, você não tem sustentabilidade. Então, o que a gente tenta fazer é trazer mecânicas aonde você tem aí, sei lá, um Venn diagram, não sei como dizer em português, mas você está unindo o que é bom para o usuário, o que é bom para a instituição e você está incrementando isso aí. Então, essa experiência específica agora para a sua pergunta do cartão. A gente tem a funcionalidade que pode ser aplicado para transacionar no cartão um certo número de vezes, mas a gente tenta acoplá-la com pague em dia a sua parcela. Então, a gente tenta influenciar a instituição financeira e dizer, beleza, vamos digitalizar, vamos fazer que a pessoa que talvez esteja comprando offline use o cartão ou faça um Pix, vamos digitalizar, mas também vamos incentivar que o cliente esteja pagando em dia, que aí você está criando a relação e ajudando, e talvez agora ele compre um seguro com você, você tenha mais informação para precificar o crédito melhor. Mas isso é um desafio, porque no final do dia a gente tem uma solução B2B. Mas dentro, como a gente colocou como missão da empresa, a equipe de produto se questiona, a gente se questiona quando a funcionalidade está sendo usada, mas no final do dia a gente também não tem todo o controle total de como a tecnologia termina sendo usada, que é algo ultra desafiador para um fundador que iniciou a empresa com a missão de ajudar as pessoas, né? Então, é algo que é um questionamento contínuo, que também não tenho todas as respostas, de como ela é sempre aplicada para o bem, por assim dizer. Não, muito legal. O fato de se manter o questionamento já é um mérito bastante grande, assim, muito bacana. Enfim, para todo mundo que já prestou o serviço para a indústria financeira, e é meu caso como consultor, é um questionamento que a gente tem que sempre estar se fazendo. Só complementando rapidamente, e parte da discussão que a gente tem interna é sobre teoria de mudança, né? A teoria de mudança queremos elevar os saldos da conta das pessoas, queremos que as pessoas utilizem ferramentas digitais para salvar tempo. Isso talvez leve ela a estar menos estressada e poder ajudar pessoas na sua comunidade, ou poder, no momento que tem um choque, não depender de crédito ou de crédito tão caro. Mas isso é parte da teoria da mudança. E a parte da teoria da mudança a gente quer criar produtos que sejam mais responsáveis do sistema financeiro. E você vai errar, você vai ter certas experiências que vão ter externalidades, mas se você continua voltando a ter artefatos internos, você tem esse tipo de discussão. A gente trouxe um cientista comportamental do Georgetown University para fazer a avaliação da nossa tecnologia usando dados muito melhor do que a gente consegue olhar a externalidade. Então, também a gente está buscando especialistas que nos ajudam a medir Legal. E trazer dados diferentes para a gente continuar melhorando a experiência, né? Legal, muito legal. Acho que, complementando, né, pro caso aqui da LIT, tem uma certa sorte, talvez, que os incentivos estão alinhados. Então, muitas vezes o objetivo final da empresa é ter o resultado, né, do que é melhor para o cliente. Então, a gente não se vê em posições tão dicotômicas assim. E nas poucas... tiveram alguns casos onde a gente tomava uma decisão que privilegiaria a receita no primeiro momento, mas daí, parando para pensar, não faz sentido, porque faz mais sentido colocar esse benefício direto para o cliente, porque a longo prazo é a maior percepção de valor, que também vai trazer um incentivo maior para a LIT. Então, foi interessante ter, desde dessa concepção, ter esses incentivos, o que não suscita tanto esses debates éticos. Mas tem alguns pontos interessantes, que
às vezes a pessoa, ela tem a intenção, né, de mudar, começou o programa tal, mas, por exemplo, nas consultas comportamentais, terão certos comportamentos que ela tem uma resistência a mudar. Ela não quer mudar naquele momento, ela está num estado pré-contemplativo. E aí é uma coisa que a gente trabalha nas consultas, né? Porque acho que entra um pouco essa questão de o que a pessoa quer, não é bem o interesse da empresa, mas é uma problemática. O que define o que ela quer? Como a gente também usa os recursos já existentes na literatura sobre mudança de comportamento para trabalhar, será que realmente não faz sentido parar de fumar nesse momento? Talvez não seja o momento de entrar com uma intervenção mais focado para ação, mas sim de guiar o espaço para refletir sobre isso. E aí isso liga muito do ponto que, mais do que tudo, é uma jornada de orientação, de promover estes espaços para pensar profundamente nesses assuntos, mas no final das contas quem vai agir é a pessoa, né? Então não tem muito como interferir nesse aspecto. E acho que uma outra questão interessante é o que é o melhor para a pessoa quando a gente lida com tantos contextos que misturam o curto prazo com o longo prazo. Então, para que lado eu gero o ponteiro, né? Talvez vai ter uma defesa maior da empresa para o lado da saúde, né? Sempre da decisão de longo prazo, sempre da decisão mais saudável, mais certa. Só que também tem a vida no meio. E tem certas ocasiões, certos momentos, e aí gera até uma questão meio filosófica do que é o que maximiza o bem-estar, o que maximiza a felicidade, e como aos poucos também essa percepção vai mudando, e não é só eu vou me segurar, eu vou me controlar para não pegar esse doce e pegar uma fruta, e sim como aos poucos essa percepção da fruta vai mudando, vai afetando a percepção de custo e benefício, e a gente fala muito mais em frequência, olhando no longo prazo, do que um foco excessivo numa escolha pontual, talvez. Então, acho que vem esses dilemas éticos, né, esses debates super interessantes das ciências comportamentais em outros sentidos, talvez, em outras perspectivas. Joia. Gente, dado que boa parte das perguntas foram, quer dizer, todas as perguntas foram super bem respondidas e a gente já está chegando quase próximo de 9 horas, vamos encerrar por aqui, mas foi muito legal mesmo. Era um tema que, um formato que a gente já estava discutindo fazer há algum tempo, com um tema que a gente queria fazer já há algum tempo. Então, foi a primeira vez que a gente trouxe com um foco explícito de startups, inovação e ciência comportamental. Seguramente não vai ser a última. Então, muito obrigado mesmo, Pedro. Obrigado, Flora. O Pedro já colocou os contatos dele aqui do LinkedIn. A Flora vai colocar agora o link dela também. E, bom, não tem vocês... muitas Floras, é fácil achar. Exatamente. Flora Pfeiffer, então, provavelmente você vai ter uma. Mas, assim, então, e a vocês, além do obrigado, desejos de muito sucesso. E, enfim, a porta da casa vai estar sempre aberta para vocês. Parabéns mesmo, pessoal. Foi ótimo, assim, muito bom ter vocês aqui. Foi bem gostoso, assim, saber dessas histórias, assim, inspirador. Obrigada. E que a gente se encontre outras vezes aí. Obrigadão e pelo só para convite. fechar, o tanto de palavras coincidentes nas apresentações de vocês, sabe? Personalizar atendimento, medir, avaliar, tomada de decisão baseada em resultado. Muito legal, parabéns mesmo. Parabéns. Agradeço pelo convite, foi super bacana o papo. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Flora. Tchau, Muito obrigado, Pedro. Obrigadão, viu? Valeu, Flora. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Deixa eu pausar aqui.
Gravação, recording, stop.